Abençoados e abençoadas, você que está aí nos vendo pelo canal do YouTube, estamos aqui mais uma vez para tratar do Evangelho da Graça, o Evangelho da Incircuncisão, e você é o nosso convidado a pegar a Bíblia e lê-la conosco e tirar suas próprias conclusões. Por formação sou teólogo, por vocação sou pastor, e por vontade própria sou servo de Deus, e também estou aqui para servir a você. Você que vive no sistema, você que é membro de uma igreja, que frequenta a igreja, que já recebeu, né, um pacote fechado, o que você tem que fazer, o que você deixa de fazer. Aqui não, o Evangelho da Graça não é assim. Hoje nós estaremos falando sobre um coração sincero. Essa é a palavra que nós estaremos falando hoje a todos os abençoados. Eu gostaria muito que você acompanhasse. Mas em off nós havíamos tratado aqui de um assunto e nós vamos fazer menção de Gálatas, né? Gálatas, capítulo 5 de Gálatas 5, 13, se eu não me engano. Se eu não estiver enganado, esse é o versículo que nós queremos. É isso aí. O apóstolo Paulo aqui, em Gálatas capítulo 5, no versículo 12 e 13, ele diz assim, ó: eu queria que fosse cortado aquele que vos inquieta, porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. O chamado da graça é para a liberdade. Certo? Não useis então da liberdade para dar o quê? Ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade, pelo amor. Então, qual é o maior perigo que o Evangelho da Graça pode oferecer a uma pessoa eleita e escolhida por Deus? O que mais pode nos prejudicar? Qual é o perigo iminente? Existe na graça um perigo? Existe. Existe em função da má formação daqueles que vêm para o Senhor, que são eleitos, e que têm dificuldade de aplicar o Evangelho da Graça. Qual é o perigo? Liberdade. Então, a liberdade é o maior perigo que pode oferecer a uma pessoa que crê no Evangelho da Incircuncisão, no Evangelho da Graça. E nós não devemos cair nessa armadilha de achar que podemos tudo, porque o Senhor destruiu o diabo, nos remiu dos pecados e que estamos tranquilos. Não estamos nada tranquilos. Tá? Nós precisamos aprender e saber administrar esta liberdade. Porque foi para isto que Cristo nos libertou, nos chamou à liberdade. Então diga, eu sou livre. Eu sou livre. Nós temos essa liberdade, não é? Temos essa liberdade. Agora, não podemos esquecer que a liberdade que eu tenho por direito, essa autonomia de liberdade, pode trazer, se eu tiver que fazer mau uso dela, consequências terríveis para o pulmão, né? Para o fígado e outras coisas que podem acontecer se a pessoa não souber administrar a sua natureza humana. Tá? Então eu queria deixar isso aqui registrado, mas hoje nós vamos falar sobre um coração puro, mente purificada. Veja bem, o Evangelho da Graça, quando nós absorvemos esse Evangelho, que precisamos ouvir, o Evangelho da Graça nunca vai ser absorvido numa igreja evangélica com inúmeras pessoas. Aqueles louvores que eu já disse aqui, que na carne ninguém pode agradar a Deus. Por mais que eu dance, por mais que tudo, Deus está longe disso. Por quê? Porque Deus não tem olhos para a carne. Deus não tem olhos para a carne. Deus vai salvar os crentes pela loucura da pregação. Certo? O sistema iníquo, o império das trevas, como nós já falamos aqui, está imperando aí. Aonde você for, no país que você for, o império das trevas está aí. O império das trevas. Agora, o que tinha
que detinha o regente desse império foi destruído. Amém ou não? Amém. Foi destruído. Certo? Agora, mas por que Deus também não destruiu o império das trevas? Por um motivo muito simples. Nós estamos vestidos dessa natureza humana que é corruptível, que um dia vai se corromper, ou seja, vai se decompor, vai virar lama, certo? E esse império de trevas existe enquanto a natureza humana existir. Mas isso vai ter um fim? Sim, quando de fato seremos todos nós o quê? Transformados. Tá? Tanto que Paulo vem falando e ensinando que a última coisa a ser vencida é o quê? A morte. A morte. Então, eu não posso abreviar ou antecipar a minha morte para que eu tenha um corpo incorruptível, melhor dizendo. Não, vou dar um tiro na cabeça? Não. Então, já que eu tenho uma natureza pecaminosa, né, uma natureza humana que é débil, que é viciada, e dentro de mim tem o Espírito de Deus, no meu espírito, eu não tenho que estar preocupado com vultos ou com feitiçarias, porque nós sabemos, e Paulo fala, de feitiçaria da carne. Você sabia que Jesus de Nazaré, Jesus em carne, ele proferiu uma palavra que dentro do contexto sugere que foi uma fé negativa? Sabia disso? Jesus, quando olhou para uma figueira, e a figueira era uma fruta nobre, e já teve status de nobreza, há muitos anos atrás. E no pé de figo, pelos historiadores, pelo que nós vemos, porque existem várias espécies, não é uma espécie só de figo, existem várias, certo? O que se apresenta primeiro é o fruto. As folhas vêm depois. Então, quando Jesus olhou para aquela figueira, a primeira coisa que ele procurou foi o quê? Fruto. Por quê? Como? O fruto tinha por natureza estar ali. E o que ele fez? Maldição. Nunca mais nasça fruto de ti. Foi uma fé negativa ou não foi? Uma palavra negativa ou não foi? Foi. Ele poderia dizer, olha, produza frutos agora que eu quero comer. Poderia ou não poderia? Poderia. Poderia. Mas ele usou o quê? Não, usou o contrário. Tá? Mas pastor, então existe essa questão negativa? Existe a feitiçaria da carne? Existe. Paulo enquadrou isso como feitiçaria da carne lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. As obras da carne são conhecidas quais são? Prostituição, não sei o quê, feitiçaria, idolatria, glutonaria. Então a feitiçaria existe. Aonde, Manel? Na carne. Na carne. Aí eu estou sentindo uma dor, foi uma seta. Aí não sei o que, foi o diabo, não sei o quê. Aonde que é? Na carne. Agora, feitiçaria da carne, que é tão praticada hoje, tanto nos terreiros de Umbanda, que manda candomblé, né? Nas igrejas evangélicas também estão fazendo isso. Estão substituindo a palavra que era para ser pregada, mas como eles não têm nada para oferecer, e quem não conhece a graça não tem nada para oferecer, então fica enchendo o povo disso aí. Né? Se você colocar no YouTube, você vai ver cada aberração, né, de feitiçaria da carne, até uma senhora que se diz pastor ou bispo, não sei, que ela pega os homens da igreja, não pega as mulheres não, e coloca nas costas e sai carregando o sujeito nas costas dela rodando. Imagina, Mané, uma mulher chegar, te botar aqui nas costas e a Dilma olhar, ela vai gostar? Imagina, Janaína, o Paulinho aí, a mulher nas costas. Ou o homem agarrado, imagina a situação. Está acontecendo? Está acontecendo aos montes. Feitiçaria do quê? Da carne. Mas tudo em prol de dinheiro. E as pessoas se impressionam porque não têm o conhecimento da verdade. Porque Paulo disse, quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, mas me tornei adulto. E comia como menino, mas me tornei adulto.
e eu não faço mais o quê? Aquilo que é meninice. Não, existe muita meninice? Existe. E o tempo que nós temos, ele é curto para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Então hoje é muito mais favorável a mim me aplicar em conhecer do que ficar participando dessas coisas que não vai me trazer fruto algum. Ao contrário, vai trazer confusão. Né? Vamos lá. Hebreus 5:7. Deus vivendo uma experiência humana. Como é que seria isso, hein? Imagina. Aqui, olha aqui para vocês. Deus, Hebreus 5:7. Deus viver uma experiência humana. Imagina. Deus chega aqui na terra, se veste de carne, Jesus de Nazaré, certo? Ele recebe os primeiros cuidados dos pais, chega uma idade que vai ter que estudar, ele passa a estudar, mas é Deus. É Deus. Aí ele, como Deus, ele poderia fazer muita coisa, né? Mas, não, peraí. Eu estou nesse corpo de carne e eu tenho que agir como ser humano. E a primeira coisa que Paulo fala aqui, no versículo 7, é o seguinte: ainda que era filho, pelo que padeceu, aprendeu o quê? A obediência. Quem que aprendeu a obediência? Jesus de Nazaré, Jesus de carne. Mesmo sendo Deus, quando habitou carne, teve que aprender o quê? A obedecer. Hebreus 5:9. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que os que lhe obedecem. Tá? Olha só. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos que lhes obedecem. Aquele véu teve que ser aperfeiçoado, ou seja, Jesus de Nazaré, o Senhor, né, em carne, no corpo judeu, para cumprir a lei, ele teve que ser aperfeiçoado. Vamos para Romanos, capítulo 5. Capítulo 5, verso 1 e 2. Nós vamos entender por que o Senhor teve que aprender a obedecer. Né? Romanos, capítulo 5, verso 1 e 2. Justificado, pois, pela fé, temos paz para com Deus e por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados o quê? Pela fé. Então, quem me justifica não é a lei. Eu não sou mais, nunca seria, né? Porque eu sou gentio. Jesus morreu há mais de 2015 anos atrás. Nós fomos o quê? Justificados. Diga, eu sou justificado. Eu sou justificado. Você não deve nada. A justiça foi feita. É interessante saber? É interessante. Mas por quem? Por meio de quem? Por meio de Cristo. Poxa, então se eu sou justificado pela fé, eu não tenho que ficar vivendo aquela paranoia de condenação que o sistema religioso ensina e imprime isso na mente das pessoas. Vamos para frente, tem muito assunto. Porque quem também temos a entrada pela fé a esta graça, versículo 2. Entrada pela fé, o quê? A esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então veja bem, para você entender isso, tá? Quando você aprende que o Senhor Jesus, ele teve que entrar, viver o corpo humano, vindo pelos trâmites normais, certo? De um ventre de uma mulher. Maria nasceu, judeu, tá? O véu chamado Jesus de Nazaré, cresceu. Foi obediente ou não foi? Foi.
Mas por que ele foi obediente? Porque havia um propósito, não só pela educação que ele recebeu, de nos justificar, correto? E uma vez nós sendo justificados, significa que há agora o tratamento para a nossa natureza o quê? Humana. Porque seria impossível nós recebermos essa graça estando ainda sob condenação. Então, uma vez justificados, então nós temos entrada, vê se não está escrito isso aí. Temos entrada, versículo 2. Por quem também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriando na esperança de quem? Da glória de Deus. Amém? Então vamos lá. Então, o sistema religioso, eles não têm esse conhecimento. Não tem esse conhecimento. Não tiveram entrada na graça. Nós tivemos entrada na graça pelo sangue de Jesus. Amém? Então, quando eu participo desta graça, eu sei que o meu espírito é perfeito, que eu fui reconciliado para sempre, salvo para sempre, porque Jesus se ofereceu uma única vez, certo? Só que eu vivo nesse corpo de carne, eu vivo numa natureza humana que é débil. E essa natureza humana, ela precisa ser o quê? Educada. Então, olha a paz que nós temos em saber que fomos justificados. Poxa, então se eu já sou justificado, então eu mereço e tenho a obrigação de aprender a educar essa nossa natureza humana. Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Vê aí. Olha o que essa graça nos proporciona. Romanos 5. Quem é Janaína, que se gloria na tribulação? Você conhece alguém que está passando por tribulação, que está se gloriando, ou está se regozijando, ou você vê muita gente murmurando, muita gente reclamando, se lamentando, praguejando porque está passando por uma tribulação? Tu conhece alguém que se glorie na tribulação? Alguém conhece? Ao contrário, né? Por que Deus permitiu? Olha aí, cadê Deus? Aonde Deus está que não viu isso? Que nem agora mesmo, lá em Friburgo, houve um acidente automobilístico, um recém-nascido de 25 dias, estava no colo da mãe, camarada lá, avançou o sinal, bateu no veículo dela, que ela estava, a criança foi arremessada, 25 dias de nascido. Morreu. E agora? Olha que situação complicadíssima. Olha o que a natureza humana é capaz de fazer, de marcar pessoas para sempre. Correto? O sistema aí fora, por não ter o conhecimento de Deus, está passando por esses tipos de flagelo e vai passar. Agora, os eleitos, os escolhidos de Deus está o quê? Na frente de seus passos. Enquanto você está indo, Paulo, numa direção, pode ter certeza que o Senhor, o anjo, já está na tua frente ali. E se alguma coisa de estranho ocorreu, tiver que acontecer, o anjo já ativa a tua mente, você sai daí, e tudo, dá uma dor de barriga, e tudo, vai amarrar o sapato, que é o tempo necessário para aquele mal passar e não atingir você. Porque nós temos essa assistência angelical. E Paulo está dizendo aqui no capítulo 5, no versículo 3, 4 e 5, o seguinte: e não só isto, senão também que nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Olha aí, nos gloriamos nas tribulações. Por quê? As tribulações nos faz exercitar o quê? A paciência. E a paciência prova esperança. E a esperança não se envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja bem, o Senhor Jesus no corpo de carne,
Ele passou por tudo isso aí. Passou ou não passou? Jesus, Paulo, na véspera da sua morte, ele mandou fazer uma grande festa. Uma festa de aroma. No dia seguinte ele ia morrer. E a Bíblia, no livro histórico, diz lá no Mateus, no Marcos, no João, que ele chega, pede um minuto de silêncio da galera, e ele fala assim, olha, eu desejei muito esse dia. Rapaz, como é que uma pessoa que vai morrer no dia seguinte promove um banquete e ainda tem paladar para degustar o que lhe oferecer? Zé Carlos, se eu tivesse sabendo que vou morrer amanhã, não é? Essa hora mesmo eu já estava desesperado. Eu não queria nem saber de comer. Se eu pudesse me desvencilhar desse negócio, não, mas tu vai morrer. Imagina eu fugir da... Mas não tem como fugir. Como é que o estado de espírito de um cidadão, de um ser humano ficaria? Jesus de Nazaré, ele se gloriava o quê? Nas tribulações. Por quê? A tribulação produz o quê? Paciência, então, não é? Mas tem pessoas que não suportam a tribulação. Mas por que não suportam? Porque não tem conhecimento da graça. Aí se desespera. E ao invés, porque Paulo fala da nossa leve e momentânea tribulação que redundará em maior glória e em maior tragédia, porque a pessoa não entende isso. Agora, a pessoa que está chegando para o Evangelho da Graça, para esse conhecimento, ela vai ter dificuldade, porque ela já quer que isso aconteça. Ela quer que aconteça de imediato. O Evangelho da Graça não é como o Evangelho do sistema, que levanta a mão para Jesus, não é? E que está tudo tranquilo. Não, não é assim. E é fantasioso isso. O Evangelho da Graça, você chega estragado. O Evangelho da Graça é aplicado, ensinado, e a pessoa vai o quê? Se purificando, vai se limpando. Pode falar, João. Não, vai se renovando. Vai, a mente vai renovar. A primeira coisa que tem que começar a melhorar é o quê? Pensamento. Porque quando o teu pensamento muda, a tua vida muda. Por quê? Porque o que nós fazemos com ações, nós vamos colher. Mas o que nós pensamos também, vamos colher. Então, se eu começo a mudar a minha mente e confessar o que diz a palavra de Deus, eu tomando posse, que nem hoje, Zé Carlos, quando eu fui orar com você, as pernas travadas, não sei o quê, a dificuldade e tal, não sei o quê. Por quê? Nós temos que confessar o que diz a Bíblia. Então, se a Bíblia diz que Jesus levou dores e doenças, por que eu tenho que ter elas? Eu não tenho que aceitar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confessar a vida de Jesus na minha carne doente. E essa vida, ela se manifesta, tipo. Então, o confessar, eu falei isso aqui a semana passada, é melhor do que muita oração. Porque tem pessoas que não confessam a palavra. Por quê? Porque não conhecem. Vamos para frente? Colossenses capítulo 1, versículo 9, 10, 11, 12, 13, 14. Veja como é que está em linha o que nós estamos ensinando aqui. Colossenses capítulo 1. Pelo qual também nós, desde o dia em que ouvimos, vê se está escrito isso, Paulo. Desde o dia, olha aí. Não é desde sempre não. É desde o dia. Essa Bíblia aqui, Paulo, para você melhor, tem letra grande. Dá para ver aí? Não, mas é qual versículo? Colossenses capítulo 1, verso 9 até o 14. É isso? Está escrito? É? Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios De conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Viu aí? Toda sabedoria e inteligência o quê? Espiritual. Para que andeis como é digno do Senhor, agradando-o em tudo, dando frutos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de quem?
De Deus. Então, quando você cresce no conhecimento de Deus, você usufrui das suas promessas. Tem muita gente querendo receber dinheiro, não é assim? A fila está cada dia maior, mas não recebe por quê? Porque não tem acesso a essa graça. A graça, ela veta a passagem ou a entrada de pessoas que não têm o conhecimento. Para ter acesso a esta graça, tem que conhecer este Evangelho de Jesus. Não é esse Evangelho que os homens estão pregando aí, que é produto humano. Teologia é produto humano. Não tem nada de Deus no conhecimento acadêmico. Não tem. Aquilo é pesquisa. Aquilo é empirismo. Guilherme de Ockham, um padre que estudou muito e colocou essa questão empírica, estudando ao homem, ao comportamento humano. Então, todo conhecimento, todo saber que temos hoje aí é fruto de pesquisas empíricas. O camarada se aplica uma experiência e viu que aquilo deu certo e faz, e passa por um processo da comunidade científica que tem que provar por A mais B e tal, e hoje há uma possibilidade enorme, algo que muito tempo não se via, e é uma discussão que era uma discussão sem fim, em relação à ciência e o conhecimento de Deus. Ciência e religião, ciência e conhecimento de Deus nunca teriam uma convergência, apontando para o centro como não, mas pelo que parece tem muita coisa aí acontecendo e que a ciência está abrindo mão, não é abrindo mão, mas por questões comprovadamente da existência de Deus e daquilo que está escrito. Não tem como fugir disso. Então, é um caminho mais longo o conhecimento acadêmico. É um caminho longo e não tem certeza de nada. Para mim, não valeu de nada. Agora, o caminho da graça, ele é curto, por quê? Porque ele é dirigido ao teu espírito e não à tua natureza humana. Então, quando eu ativo o meu espírito, porque tem que estar ativado, tem que estar ligado. Tanto que Paulo vem falando em Romanos 1,16 que Deus comunica com o nosso espírito que somos o quê? Filho de Deus. Comunicar é se fazer entendido. Comunicar significa se fazer entendido. Então, essa comunicação, ela tem que se fazer absoluta entendida. Então, o Espírito de Deus se comunica com o quê? Com tua carne, Zé Carlos? É com o teu Espírito. Certo? Agora, se a tua carne está te dando trabalho, se ela está sem vergonha, se ela está viciada, está débil, é porque esse conhecimento te falta. Porque Deus quer conversar comigo, quer comunicar, quer se fazer entendido no meu espírito. Mas há um bloqueio. Qual é o bloqueio? A minha natureza humana, que é indisciplinada e que precisa ser disciplinada, precisa ser educada. E essa educação, Paulo vem falando que Jesus de Nazaré teve que aprender para depois trazer isso para nós. Tanto que nós somos justificados pela fé em quem? Em Cristo, pela obediência, tá? Vamos lá. Fortalecidos com todo o poder, conforme a potência de sua glória, para toda a paciência e longanimidade. Ainda a continuação dos versículos lá de Romanos 5. Com gozo dando graças ao Pai que nos fez aptos para participar da herança dos santos, na onde? Na luz. O último versículo, se não me engano, é o 14. O qual nos livrou, olha aí, nos livrou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu amado Filho, do Filho do seu, para o reino do Filho do seu amor. Não é isso, como está escrito aí? Viu lá? Então, quando eu tenho conhecimento a esta graça, quando eu recebo esse conhecimento, além de ser justificado, Janaína, diz a Bíblia que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, a pessoa que tem esse conhecimento vive em desgraça ou vive na graça? Na graça. O mal pode atingir ele? Não pode. Ah, mas a tribulação?
nós sabemos que todos nós passamos por tribulações. Uns passam um pouco, outros muitos. Há uma certa oscilação entre demandas de tribulações na vida da pessoa, provocada pelos seus erros, pelos seus atos, e também atinge por tabela, porque um problema familiar, não é você que provocou, ou um problema qualquer, econômico, a empresa te mandou embora, vai afetar você e afetar a tua família. Né? Então existem muitas tribulações que precisam ser corrigidas e com paciência administradas para que você continue vivendo a graça de Deus. Tá? A graça, viver na graça não significa que você está livre de dívidas e de problemas de ordem humano, pessoais. Não. Agora, o conhecimento que eu tenho desta graça vai me possibilitar a administrar com maestria esses problemas. Para finalizar, vamos para Hebreus capítulo 10, verso 22 ao 25. Hoje nós estamos aprendendo que de um coração puro, mente, não é? E para administrar essas questões humanas, porque a graça de Deus nos ensina. Tá? Você sabia que o estado emocional de uma pessoa pode interferir muito no curso da sua vida? Uma pessoa que não esteja equilibrada emocionalmente, ela pode causar um desequilíbrio e um transtorno, não só a si mesmo, mas como todos que estão em sua órbita. É um problema sério. É um problema, é uma patologia. Então vamos lá. Hebreus 10. Vamos ler? Hebreus 10. Hebreus 10. Aproximemo-nos com o coração que? Em plena certeza de fé, purificados os corações da má consciência e os corpos lavados com água pura. Tá? Coração sincero significa o quê? Certeza de fé. Tá, Janaína? Coração sincero, certeza de fé. Que eu sou sincero. Carnalmente falando, tu és sincero? Eu acredito que até que seja. Mas possa ser que numa situação sinistra qualquer, você de repente não vai ser tão sincero quanto você afirma que é. Porque nós sabemos que a carne é o quê? Débil. Se alguém chegar para o ladrão que roubou 1 milhão, e cá, tu roubou 1 milhão, vai ensinar o senhor. Roubei 500, 1 milhão não. Foi sincero ou não? Foi sincero porque afirmou que roubou, mas não foi sincero quando disse o valor que tinha sido roubado. É que nem esses políticos do Brasil. Roubou ou não roubou? Não, que isso. Isso aí é calúnia, isso aí é perseguição política. Estão querendo acabar com a minha raça, mas não vai acabar não, porque está tudo provado lá, por A mais B. Eu não fiz isso aí, está tudo declarado lá, e todas essas ofertas que trouxeram aí, esse dinheiro que entrou aí para o partido, aí está tudo escritinho lá direitinho, quem deu, quem não deu e tal. Beleza, é assim? Mas como a lei é como trapo de imundícia, tu vai confiar neles? Eu vou confiar? Não. Porque nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pela fé em quem? Na palavra, certo? Então isso aí, no futuro distante, os abençoadinhos como Lucas, que está sendo ensinado na palavra, vai dar a resposta a essa pouca vergonha que o Brasil está passando. Só a educação é que vai poder fazer, mas uma educação plena, uma educação cristã, um conhecimento, uma educação bíblica, neotestamentária, da graça, né? Da incircuncisão, é que vai melhorar. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa carne não vale nada, não tem mérito nenhum na carne. Por isso que estamos aqui aprendendo a administrá-la. Então diz lá, mantenhamos-nos firmes sem flutuar a profissão de nossa esperança, porque aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar, versículo 25, como é costume de alguns, senão exortando tanto quanto vedes que aquele dia se aproxima.
temos mais uma referência, vamos lá rapidinho para Efésios, capítulo 1, do verso 16 ao 20. Então veja bem, nós precisamos desse conhecimento da graça para administrar a nossa natureza humana. Diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo memória de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança a que ele vos chamou e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos, o qual é superimente grandeza de seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação do poder da sua força, a qual operou em Cristo, ressuscitando os mortos, assentando a sua destra nos lugares celestiais. Tá? Então, amados, esse conhecimento, ele nos dá um status de poder. Diga, conhecimento é poder. É poder. Pegou, João? Conhecimento é power, é poder. O que é poder, Janaína? Conhecimento. Então, quando você conhece, você tem o domínio, você tem, né, está fundamentado, esgotou aquela questão, você é o quê? Poderoso. E aí o que Paulo fala, Paulo, em relação ao poder de Deus? Romanos 1,16, se não me engano. Não me envergonho do Evangelho, pois é o quê? É o poder de Deus. Aonde é o poder de Deus? Na igreja, no monte, no vale, nas vigílias? Não. O poder de Deus está onde? Está no Evangelho. Então, quando você conhece esse poder, que é o Evangelho, você se apropria e usa esse poder do Evangelho. Tá? E foi o que Paulo fez. Foi o que Paulo aplicou. Porque se existe, eu creio que existe, uma forma certa de viver a graça de Deus, nós somos sempre candidatos a nos submeter a esse conhecimento. Foi o que Paulo fez. Paulo falou assim: não, se isso é verdade, eu quero que aconteça comigo. E ele enfrentou tudo e todos e venceu. Venceu ou não venceu? Venceu. Nós só ouvimos falar dos imperadores do século XV, XVI, naquela época, através dos livros ou dos acervos escolares. Mas de Paulo a gente ouve todo dia. Né? É algo que está sendo anunciado no mundo todo, o Evangelho da Graça. Então Paulo usou esse poder, tanto que esse poder chegou a nós. O conhecimento dos governos, dos imperadores, a gente conhece, como pesquisa e tudo, né? Não dá nem muita importância para isso. Mas o conhecimento da graça chegou a você, vai chegar a você, está chegando a você. Isso é o poder de Deus. Mas é o conhecimento de Paulo? Não, é o Evangelho que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor Jesus. Isso está registrado na carta aos Gálatas e na carta aos Efésios também. Se você tiver curiosidade, é só você pesquisar. Não são muitos os capítulos e eu te convido a procurá-los e pesquisar sobre esse tema. Queria deixar um convite a você que nos ouviu até agora. Nós estamos aqui na Ilha do Governador, na Estrada do Galeão, 2865, em frente ao Casa Show. Não é difícil, tá? Todas as quartas e domingo a partir das 19 horas e 30 minutos. Se você quiser mandar uma mensagem que você curtiu, gostou, ou até aquela que você acha que é uma crítica, para nós não há problema. Você pode nos trazer uma crítica ou um elogio, tranquilo. Você pode publicar no meu e-mail, mandar para o meu e-mail, silviomacedo1@outlook.com, silviomacedo1@outlook.com, e eu terei o maior prazer em responder os seus questionamentos ou uma pergunta que você queira fazer dentro daquilo que estamos ensinando. É inconteste, não tem o que questionar. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. E se você quiser,
nós teremos o maior prazer em servi-lo, dando orientações sobre este Evangelho da Graça, que está chegando a você e vai chegar a toda a tua família, e por que não dizer a todo mundo? Porque essa palavra, ela vai correr, e foi para isto que Deus nos programou, não só a mim, mas com tantos outros abençoados que estão usando as redes sociais para anunciar esse Evangelho da Graça. E eu teria o maior prazer em receber você aqui nessas instalações simples, singelas, mas é de coração, para estarmos conosco e compartilharmos desta palavra. Se você também faz parte, se você é um eleito, é um escolhido, tem esta visão do Evangelho da Graça, queira compartilhar conosco, trazendo uma palavra, aqui não há problema algum. Nós teremos prazer também em receber e ouvir de você uma ministração sobre este Evangelho da Graça, seja você mulher ou você homem. Para nós não há nenhum problema. Agradeço a você e até o nosso próximo encontro. E querendo o nosso canal no YouTube, é só você acessar lá Pastor Silvio Macedo e você vai ver as ministrações que aconteceram há um tempo atrás. Se eu não me engano, somos mais de 10. E nós assim vamos avançando, estamos melhorando a questão acústica, estamos melhorando a questão do ambiente aqui, para favorecer a você, para que você tenha uma recepção com áudio bom e com um vídeo legal também. Tá? Muito obrigado, Deus continue abençoando. Eu declaro que esta é a melhor noite da tua vida, no nome de Jesus.